Beleza? Vamos apagar o ventilador aqui, fazendo calor mesmo, porque senão você vai falar que minha voz não chega aos seus ouvidos de forma maviosa. E nós vamos falar aqui hoje rapidamente sobre começarmos aí a questão hidrográfica, a questão das águas, não é? Você bem sabe que praticamente 70% do planeta é composto por água, né? Na realidade, 70% aqui são mares praticamente, e mais ou menos 30%, não chega a isso, são as terras emersas. E o Oceano Pacífico é o maior dos oceanos, com praticamente quase o tamanho da área dos oceanos, né, que nós temos. Nós temos três grandes oceanos: Oceano Pacífico, Oceano Atlântico e Oceano Índico. E ao norte nós temos algo chamado Mar Glacial Ártico, que alguns livros trazem Oceano Glacial Ártico, mas muitos dizem que ser um mar pela sua extensão, que é bem menor, e também congela muito no inverno, né, prejudicando ali as chamadas rotas transpolares. Lembrando aos senhores e senhoritas também o seguinte, que a água, o ciclo hidrológico, ele praticamente é contínuo. A água tem o mesmo quantum do que teve na sua formação. Alguns poderiam falar que houve um aumento desse quantum de água devido a essa quantidade, esse volume de água, devido à queda, por exemplo, de alguns cometas formados de gelo e rocha que caíram no planeta, tá? Não vamos levar em consideração talvez isso, mas tudo bem. Pode ser, realmente é uma realidade. Entretanto, o volume de água praticamente é o mesmo, e esse ciclo hidrológico é interminável. Algumas vezes mudanças climáticas ou não, mas ele continua sempre a mesma situação, mantendo esse processo. Agora, a água ela é renovável, porém, pela sua má utilização, muitas vezes ela é finita. E nós vamos analisar isso dentro da hidrografia, quando adentrarmos na hidrografia brasileira. Mas veja bem, do total que nós temos, 97,5% é de água salgada dos oceanos. Apenas 2,5% é composto de água doce, ou seja, em tese, água potável utilizada pelo homem. Entretanto, reparem bem e veja bem matematicamente isso. Desses 2,5%, 68,7% são geleiras. Não é 68,7% do total 100% aqui, filhão. É dos 2,5%. Então isso vai dar 2% mais ou menos do total mundial. Geleiras, então difícil você adquirir água dessa fonte. Depois água subterrânea, lençóis freáticos, tal, 30% mais ou menos. Permafrost. A permafrost é aquela camada de gelo que recobre principalmente a tundra e que é encontrada também no subsolo de tundra, que é permanentemente congelado. 0,8%. Agora, para o desespero de causa, a água atmosférica da superfície, ela é apenas 0,4% de 2,5%. Não é 0,4 de 100, é 0,4 desses 2,5%. Então você vai vendo que dentro de um contexto geral é muito pouca água, não é? Quer dizer, dá para toda a humanidade, mas a água potável em si é muito pouca. Agora vamos ver isso aqui. Lagos de água doce nós temos 67,4%. Reparem bem o que eu vou falar aqui para vocês. 67,4% do 0,4% de 2,5%. Então é 0,00 e vai indo, filhão. Para você ver a finitude. Se os recursos hídricos não forem bem tratados, não tiverem um processo de preservação e conservação, aí eles podem realmente ter a sua finitude. Esse é o grande problema no mundo atual. A umidade que nós temos no solo, 12,2%. Umidade do solo, 12,2%.
A atmosfera tem 9,5%. Aí nós temos as áreas salgadas, 8,5% de 0,4%, que são águas salobras, águas que para passar para o consumo humano tem que passar por um processo, né, que encarece em demasia o preço do produto, assim como encarece também o processo de dessalinização das águas oceânicas. Agora veja bem, rios. Os rios são 1,6% de 0,4% de 2,5%. Notaram isso? Notaram a situação? Por isso que nós falamos que a Amazônia tem, né, dos rios, né, nós temos um recurso imenso dentro do Brasil de águas superficiais, águas de rio. Entretanto, essas águas estão longe dos grandes centros urbanos industriais, estão principalmente na região da Amazônia. E é claro, para trazer essa água de lá para cá, iria se requerer algumas obras de engenharia que seriam um preço vultoso. Então apenas 1,6%, e aí você entende quando o europeu olha para São Paulo, a cidade de São Paulo, que é cortada pelo rio Tietê, Pinheiros, dentre outros, e eles não sabem como que aqui falta água, com um rio, com uma artéria fluvial importantíssima passando dentro da maior metrópole da América do Sul, quiçá da América Latina, e em termos até industriais e outros, né? Estou colocando isso para você ver o seguinte: se você não preservar e conservar um rio como o Tietê ou Pinheiros, isso não é papo daquele, papo de ecologia, papo de comunista. Isso não é papo de comunista, é uma situação que acontece, a preservação dos mananciais hídricos. E nós tivemos aqui no Brasil, principalmente no estado de São Paulo, em 2014, a famosa crise hídrica, que fez estremecer o governo da época, que falou a famosa frase: São Pedro não fez sua parte. Isso chega a ser ridículo. E a biota, que são os seres vivos, nós temos apenas 0,8% das águas, de todos os seres vivos. Então, de 0,8%, de 0,4%, de 2,5%. Então, haja zero na frente, filhão. Então, cuidado com isso nas provas. Quando uma prova cair para você, a água é renovável, mas ela pode ser finita. Por quê? Pela má conservação, a má utilização da água. E lembrando, para terminar, aquele grau, aquele leio para vocês: o uso humano da água subterrânea e superficial. Quando você vê aquele artista de Hollywood ou artista brasileiro, porque os caras são fantásticos, eles entendem de tudo, faltaram em geografia, faltaram em biologia em casa, nas aulas, mas entendem de tudo, tudo eles dão palpite. Acho fantástico isso, né? Mas entenda bem, quando o indivíduo fala que não está tomando banho para economizar água para o mundo, comece a questionar isso, cara. Pô, pensa um pouco, põe a massa encefálica, o cinzento para pensar, filhão. Porque é o seguinte: o uso doméstico é apenas 10%, 10% da água mundial. O uso industrial 21% e o uso agrícola 69%. Por isso a grande preocupação que nós temos com a poluição dos mananciais hídricos, pela utilização de fertilizantes, de defensivos agrícolas que podem poluir os mananciais hídricos e os rios. É claro que em países desenvolvidos a utilização na água da indústria é maior, e em países menos desenvolvidos a utilização na agricultura é maior. O Brasil está mais ou menos nesse nível aqui, né? Tirando uma média, estamos nesse nível aqui. Então, filhão, se você quiser realmente preservar a água, não precisa parar de tomar banho, é só parar de jogar lixo nas ruas, não é? Para evitar que as bocas de lobo entupam, ou que esse lixo vá de repente para os rios. É só parar de jogar um monte de badulaque aí nos seus esgotos aí, não é? Nas pias, etc. Começar a ter um pensamento mais ecologicamente correto, que esse pensamento ecologicamente correto não significa de forma alguma você, como é que eu digo? Você começar, eu vou mudar, eu vou ser de esquerda. Não é isso, cara. Para com isso, até porque eu já falei num vídeo que a esquerda, na década de 60, era contra a questão ambiental. É só você pesquisar um pouco. Agora, é você preservar para você e para as futuras gerações um manancial que é praticamente infinito. Até porque se nossa civilização só tem 10 mil anos, vai demorar 10 milhões de anos, 20 milhões de anos,
teremos água aí em abundância, tá ok? Você não tá achando que nós vamos ver menos que os dinossauros. Se ligam, meu. Pô, se o dinossauro viu o que viveu, mano, vem com esse papo pra cima de mim, que o homem vai se acabar, vai vir o fim do mundo, está próximo, vai estar próximo. Daqui a 4 bilhões de anos o Sol tá uma gigante vermelha, aí você vai ficar feliz com isso. Então tamo junto, fião. Já Elvis, dá uma paradinha louca Abreu e depois vamos continuando com a hidrografia brasileira.